Meus irmãos, eu me lembro da história de um jovem da nossa igreja, um jovem universitário, e ali na sua carreira universitária, ele já caminhava para o fim do seu bacharel, buscando a sua profissão, e um jovem esforçado, um jovem dedicado nos seus estudos, cheio de sonhos, cheio de planos para a sua vida, para a sua trajetória, e com muito esforço, ele conseguiu um bom estágio em uma boa empresa multinacional. Não foi fácil para ele precisou se esforçar muito, foram muitas etapas naquele processo seletivo, e uma após uma, ele foi passando de etapas e finalmente ele conseguiu aquele estágio profissional, mas que tinha grandes perspectivas. O plano de carreira daquela empresa era ótimo. E o seu sonho, então, de seguir, de construir a sua carreira no mundo corporativo, no ambiente corporativo, estava se realizando. Foi uma experiência de grande alegria para aquele jovem. E já nos primeiros dias, nas primeiras semanas de trabalho, conhecendo ali o seu ambiente, a sua mesa, o laptop que ele ganhou, e em todas as boas-vindas, em todo o entusiasmo, explicando como é que era a empresa, o ambiente de trabalho e também os benefícios. E já foi dito para ele colocar ali o adesivo do arco-íris que foi dado para ele no seu laptop, porque aquele era o mês de junho, aquele era o mês do orgulho, da diversidade, e aquele jovem da nossa igreja, um jovem cristão, ele já começou a se ver em apuros. E ali também o seu crachá com a sua foto, o seu nome, o seu cargo, e aquele crachá com o seu cordão ali pintado de arco-íris, e foi dito para ele: aqui está o seu crachá. E você já percebeu que nós somos uma empresa que apoia a diversidade. Então, na nossa empresa, você também tem o orgulho de vestir a camisa da diversidade. Seja bem-vindo à nossa empresa. E na sua primeira apresentação, onde ele deveria falar de si mesmo e já apresentar um projeto para aquela empresa, foi dito para ele que o primeiro slide da sua apresentação, porque naquela reunião estaria presente o diretor de diversidade daquela empresa multinacional, importante, grande empresa, o diretor de diversidade estaria presente. E no primeiro slide, então, antes de tudo, na sua apresentação, ele deveria dizer qual seria o seu apoio, a sua postura em favor da diversidade no seu ambiente. E, meus irmãos, essa é apenas uma história. Este é apenas um testemunho. E eu poderia contar outros, muitos outros, que eu tenho me aproximado na vida dos nossos jovens, e que me mostra que o ambiente, o contexto profissional, onde esses jovens estão iniciando as suas carreiras, foi diferente do meu contexto, antes da minha vocação, iniciando a minha carreira profissional, claro, mas foi bem diferente do contexto que eu encontrei. E você que é da minha idade e mais velho, você também pode dizer que é bem diferente do seu contexto, do contexto que você encontrou quando você estava iniciando a sua trajetória, a sua carreira profissional. Eu diria que a maneira como os meus pais me estimulavam, me incentivavam, eu que venho de um pano de fundo, uma família cristã, de classe média, e meus pais, eles sempre diziam para mim: olha, você não trabalha, você não paga nenhuma conta,
Você não tem nenhuma responsabilidade. E meus pais sempre me diziam, mas olha só, a sua única responsabilidade é estudar. E nós queremos ver você dedicado nos seus estudos. Mas não era somente a cobrança, existia também um incentivo. Por que você deve se dedicar? Por que você deve ser diligente, responsável e estudioso? Por quê? Porque lá na frente, hoje você não entende, mas confia em mim. Os meus pais me diziam, lá na frente você vai evitar problemas. Lá na frente você vai evitar sofrimentos desnecessários. Lá na frente você vai desfrutar de segurança, paz, conforto. O que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, é que este mundo que nós vivemos, o contexto que nós vivemos hoje, já nos mostra que essa situação já não é mais assim. Olha, estuda direitinho e nós poderíamos dizer, e certamente você diz isso para os seus filhos, dedique-se, tá bom? Seja responsável, seja diligente, seja estudioso. Sabe por quê? Porque se você fizer tudo certinho, olha, você vai ser alguém na vida. Você vai evitar problemas, você vai desfrutar de conforto e segurança neste mundo. Mas o que eu tenho visto é que a situação já não tem sido mais tanto assim. O que eu quero dizer é que a paz, a segurança e o conforto neste mundo já estão se tornando cada vez mais caros à nossa fé. Para desfrutar de paz, conforto, sucesso e eu diria até mesmo projeção neste mundo, já não basta mais a diligência, a responsabilidade, a meritocracia. Cada vez mais nos é dito e nos é imposto que nós temos que abraçar alguns valores. Nós temos que abraçar alguns padrões para que nós sejamos incluídos no sucesso, no conforto, na segurança e na projeção deste mundo. Então, em alguns aspectos, nós já vemos a nossa experiência neste mundo começando a se aproximar da experiência dos nossos irmãos no primeiro século. Quando a paz, o conforto, a segurança neste mundo, a paz ela era perigosa. A fé, perigosa ao testemunho. E é sobre isso que nós queremos falar nesta manhã, é nessa verdade que nós queremos meditar nesta manhã, a respeito da paz que é perigosa, o conforto, a segurança que são perigosos. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 17, pensando a respeito da paz perigosa, a paz deste mundo que é perigosa à nossa fé. A paz deste mundo é perigosa para o cristão, é perigosa para o Filho de Deus. Hebreus 12, versículo 1 ao versículo 17. Hebreus 12, a partir do versículo 1, acompanhe por favor. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem ele aceita como filho.
Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos? Os nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando ele quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Vamos orar? Feche seus olhos. Ó Deus, mais uma vez diante da tua presença, nos colocamos nas tuas mãos. O nosso clamor é que o Senhor nos abençoe e nos dirija, e o Senhor fale, ó Deus, aos nossos corações. Que assim, ó Deus, o Senhor nos firme. Que assim, ó Deus, aqueles de nós que estamos enfraquecidos, que estamos talvez nos extraviando, sejamos nesta manhã sarados, curados, nos coloque de pé novamente nos seus caminhos, nos abençoe, ó Deus, nos dê discernimento do Senhor, para que compreendamos, ó Deus, a nossa própria vida, este mundo e a fidelidade que o Senhor exige de nós. Abençoa-nos nessa manhã, fortalece-nos, ó Deus, na sua palavra. Nós clamamos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a paz deste mundo é perigosa, tem sido cada vez mais perigosa, traiçoeira para o Filho de Deus neste mundo. Ela é perigosa à nossa fé. Por que ela é perigosa à nossa fé? Em primeiro lugar, porque ela é perigosa para a nossa estabilidade, para a nossa firmeza, para a nossa perseverança. A paz neste mundo, ela é perigosa, ela pode ser danosa, ela pode gerar em nossos corações expectativas irreais para um filho de Deus. A paz deste mundo, ela pode nos fazer acreditar em promessas que Deus não nos fez. E quando essas promessas que são mentirosas, que Deus não nos fez, promessas de paz, prosperidade neste mundo, e quando essas promessas, elas são frustradas, quando essas expectativas irreais, elas se tornam frustradas, a nossa fé também se torna frustrada, a nossa fé também se torna enfraquecida. E neste contexto, toda a firmeza que um dia nós apresentamos nos caminhos do Senhor, essa firmeza se torna abalada, nós fraquejamos. É exatamente isso que está acontecendo no contexto aqui da vida desses nossos irmãos, a quem está sendo dirigida essa carta. E aqui nós vemos que o autor de Hebreus, que é um autor anônimo, nós não sabemos quem ele seja, mas ele está querendo alertar os nossos irmãos no primeiro século, no sentido de que a vida do cristão, a vida do discípulo de Cristo neste mundo, ela será por muitas vezes uma vida desconfortável. Ela não será uma vida sempre segura. Existe um desconforto, existe um desassossego para o discípulo de Cristo, para o Filho de Deus neste mundo. E é isso que ele está falando aqui, quando ele diz nós que estamos rodeados por uma nuvem grande de testemunhas.
Nós que recebemos esse legado de fé, quando nós olhamos para o nosso passado, e o autor de Hebreus fez isso no capítulo 11, nós vemos inúmeros exemplos de fé, nós vemos testemunhas que lutaram a sua carreira, que completaram a sua carreira, que foram fiéis nas adversidades. E chegou a nós essa responsabilidade, o bastão foi passado a nós. Que esse legado de fé não termine em nós. Existe uma carreira a ser completada por cada um de nós, e essa carreira, ela envolve sofrimento. É por isso que ele diz então, já que chegou a nós, nós temos esse legado, a palavra de Deus, a fé, as testemunhas como que estão nos observando. Se chegou a nós essa responsabilidade, eles já completaram a sua carreira, nós também devemos correr com perseverança essa carreira que está proposta a cada um de nós. Correr com perseverança. Mas é interessante que o apóstolo aqui, o escritor dessa carta, que foi traduzido aqui, correr com perseverança, a corrida, a carreira, mas ele não escolheu a palavra corrida. Ele não escolheu a palavra carreira. Ele diz, corramos com perseverança a luta. Literalmente, a palavra é agonia. Era a palavra utilizada para aquela luta olímpica, nos tempos bíblicos, e que era uma luta então chamada de agonia, porque era uma luta muito agarrada. E nessa luta agarrada, muitas vezes, o participante daquela luta, ele não conseguia nem respirar. O seu pescoço, às vezes o seu pulmão era tão pressionado, ele estava debaixo de uma agonia. E nessa agonia, ele não podia desistir. O apóstolo Paulo, quando está se despedindo lá em 2 Timóteo, ele fala, completei a carreira. Ele diz, completei a carreira. Realmente ele completei a corrida. Mas ele diz, combati o bom combate, combati a boa luta, a boa agonia. O autor de Hebreus, ele faz questão de dizer, olha, corram com perseverança a agonia, porque ele está chamando a atenção desses discípulos aqui, dizendo que, olha, existe uma agonia proposta para cada um de vocês. Não existe nada de extraordinário acontecendo com vocês. As lutas que vocês estão enfrentando, a agonia que está diante de vocês é a agonia de Cristo. Cristo também suportou tamanha oposição. E por isso que vocês devem ter os seus olhos fixos em Cristo. A mesma agonia de Cristo, a mesma oposição de Cristo, o mesmo sofrimento que Cristo suportou, agora vocês também estão suportando. Portanto, olhem para Cristo, tenham os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, visando a alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. A agonia nos está proposta. Mas também existe uma alegria que nos está proposta. Olhem para Jesus. Vejam o seu exemplo. Ele desprezou a vergonha. Ele desprezou o seu sofrimento que era real. Mas os olhos de Jesus não ficaram fixos no seu sofrimento, na sua vergonha, no seu desprezo. Jesus olhou a alegria futura, a alegria que se seguiria após a sua cruz, após a sua agonia, após o seu sofrimento. Mantenham os olhos nele, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Corram com perseverança, não desistam no momento do seu sofrimento, no momento da sua
oposição, não existe nada de extraordinário acontecendo. Essa é a agonia de Cristo. Esse foi o sofrimento que Cristo enfrentou e que agora também é de vocês. E por isso, vocês devem se desembaraçar, vocês devem tirar tudo aquilo que está atrapalhando, toda roupa pesada, tudo aquilo que está tirando foco. Se livrem de todo peso, que diz de tudo que nos atrapalha, tudo e do pecado que nos envolve. Possivelmente situações legítimas, coisas boas deste mundo, mas que estão pesando demais nos nossos ombros e que inclusive estão fazendo com que o pecado ganhe ocasião, o pecado ele se torne mais tolerável em nossas vidas. Então eu estou correndo a minha carreira difícil e tem agonia e tem sofrimento e está difícil suportar. Mas de repente o mundo me apresenta prazeres. O mundo me apresenta confortos, distrações que podem tornar a minha agonia mais suportável. E aí eu deixo de correr a carreira e eu começo a olhar para o lado. E o pecado, inclusive, toma ocasião nesses confortos e começa a conversar comigo. Olha, para um pouco a corrida, vamos conversar. Vamos desfrutar deste anestésico, deste paliativo contra a sua dor. Não precisa suportar tão fortemente a agonia de Cristo, o peso do sofrimento de Cristo. Os nossos irmãos aqui eram irmãos crentes judeus. Eles saíram então da religião do judaísmo. Mas no contexto do Império Romano, os judeus, os hebreus, eles tinham a sua liberdade religiosa preservada. Os hebreus, eles não precisavam, eles tinham essa autorização, eles não precisavam adorar os falsos deuses, os ídolos romanos, eles não precisavam adorar os imperadores, e eles tinham a liberdade religiosa preservada para adorar somente o seu Deus. E os nossos irmãos, então, que foram provenientes do judaísmo, eles começaram a haver oposição contra a sua fé. Eles começaram a ser acusados de ateus. E a sua vida começou a ficar difícil, eles começaram a ser perseguidos pelo Império Romano, e eles começaram a raciocinar, peraí, Jesus, ele é o Messias dos judeus. Se nós voltarmos para o judaísmo, se nós voltarmos a sacrificar, sabe, o cristianismo não é também uma seita proveniente dos judeus? Então, nós conseguiremos escapar de grande sofrimento com algo que não tem tanto problema assim. Basta nós darmos uma maquiada na nossa fé, e assim nós vamos fugir da agonia de Cristo. É disso que o autor está falando, é deste grande perigo. Quando nós colocamos a nossa paz, o nosso sossego, o nosso conforto, que pode ser algo bom, pode ser algo legítimo. O conforto neste mundo é algo necessariamente pecaminoso? A Bíblia condena todo tipo de conforto e prazer neste mundo? Termos uma casa é uma segurança para nós neste mundo. Claro que é, não temos esse tipo de ansiedade. Nós sabemos que todos os dias, ao final do dia, nós temos um abrigo para onde voltarmos. Isso é pecaminoso? Temos um plano de saúde, claro que é uma segurança para nós. Não é uma segurança infalível, claro que não, mas é uma segurança. Se algo der errado, estamos amparados. Existe pecado nisso? O nosso carro, a nossa locomoção é um conforto para nós. Existe pecado nisso? De maneira nenhuma. O que o autor está falando aqui para os nossos irmãos, a palavra de Deus fala para nós.
o problema não são os confortos deste mundo. O problema é o amor pelos confortos deste mundo. De modo que, no momento oportuno, quando a agonia que nos está proposta chega até nós queremos justamente usar os confortos deste mundo para nos livrarmos da agonia, do sofrimento, que, a bem da verdade, ele está proposto, em alguma medida, para cada filho de Deus neste mundo. É você, adolescente, na sua sala de aula, e você vai para a escola para estudar, para adquirir conhecimento, para se capacitar, para ser alguém da vida. Esse é seu propósito, é para isso que você está lá. Mas, infelizmente, com seus 15 anos, olha que absurdo, com seus 15 anos, você começa a ser zombado, escarnecido, adolescente. Desprezado porque você ainda é virgem com seus 15 anos. Olha que absurdo. Ou eu estou mentindo? Ou eu estou fazendo aqui algum sensacionalismo? Eu estou falando a verdade. Porque você, rapaz, você não fica com aquela menina que, poxa, você tem algum problema. E você sabe o que te é dito. E ali você sabe. Eu não preciso abrir mão da minha fé. Mas você sabe o que fazer. Porque dia após dia você não aguenta mais essa oposição, essa zombaria, esse menosprezo, até esse isolamento. Ninguém gosta de ser tratado como diferentão. Será que tem algo de errado comigo? Mas sabe, eu não preciso negar a minha fé, eu só preciso adotar alguns comportamentos mais semelhantes ao deles. Não é isso, menina? Você sabe, se você mudar um pouco as suas roupas, basta você, sabe, valoriza um pouco mais o seu corpo. Você sabe como você vai ser elogiada ao invés de zombada, desprezada, diferentona. É disso que o autor está falando. A agonia de Cristo. Agora, ela se torna mais tolerável. Eu não preciso abandonar a fé. Eu posso desfrutar de paz neste mundo. Os confortos deste mundo, a paz, a estabilidade neste mundo não é algo pecaminoso em si mesmo. Mas é você nos seus negócios. É pecado ter negócios neste mundo de maneira nenhuma. Mas você sabe, neste mundo tão corrupto, tão corrompido, tão cheio de jeitinhos, se você também der um jeitinho, você sabe como que você vai evitar muitos problemas. Você vai ter mais sossego para sua cabeça. Eu não vou negar a minha fé. Eu não vou negar o nome do meu Salvador, mas se eu der só um jeitinho, é pecado ter confortos neste mundo? Claro que não. Mas talvez, diante de tantos confortos e possibilidades que eu tenha, eu preciso negligenciar um pouco a igreja. Porque a igreja tira o meu tempo de usufruir de todos os meus confortos, dos quais eu sou merecedor. Fui eu que conquistei, eu preciso usufruí-los. Por amarmos o nosso conforto, por amarmos a estabilidade neste mundo, nós começamos a perder a estabilidade da nossa fé. Nós deixamos a perseverança. A gente estava indo bem.
Eu estava indo bem, mas agora eu comecei a olhar para o lado. Agora eu comecei a colocar pesos. Agora eu comecei a dialogar com o pecado que está me rodeando. Ele está me seduzindo, ele está argumentando comigo. Eu deixei de olhar para o fim da carreira, eu deixei de olhar para o meu exemplo que é Cristo, e eu comecei a olhar. Porque o peso do conforto, a paz neste mundo, ela falou muito forte ao meu coração. A paz deste mundo, ela é perigosa para a nossa estabilidade, para a nossa perseverança na fé, mas ela também é perigosa para a nossa consagração, para a nossa santidade, para o nosso crescimento em santidade. A verdade é que se eu amar a paz neste mundo e fazer dela o meu maior bem, o fim de todas as coisas, e tudo aquilo que eu faço é para garantir a minha paz, a minha segurança, a minha estabilidade. Eu quero me precaver contra todo tipo de sofrimento, mas a verdade e o que o texto está falando é que o sofrimento faz parte da nossa fé, faz parte da nossa carreira espiritual. Se nós fizermos de tudo para rejeitar o sofrimento, nós perderemos a bênção do sofrimento. E o sofrimento é necessário, já vimos, já lemos e veremos aqui, para todo filho de Deus. É necessário. Não podemos rejeitá-lo. E se nós o rejeitarmos, perderemos. Perderemos. E aí, ele diz no versículo 4, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Olha que interessante, o que o próprio autor já havia dito aqui, no capítulo 10, versículo 32. Olha a luta deles no passado. Como foi a luta deles no passado, dos hebreus? Hebreus 10, 32. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, logo quando vocês se converteram. Quando vocês suportaram muita luta, muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, no passado, olha o testemunho de vocês no passado. Lembrem-se, versículo 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então ele já falou, olha, no passado vocês sofreram muito. Mas parece que agora, no presente, esse sofrimento tão intenso, esse sofrimento na carne, essa dor, essa prisão, vocês já não estão suportando mais. E vocês já estão desfalecendo. Vocês nem estão pagando com sangue pela fidelidade? Isso é uma exortação para nós, irmãos. Não negligenciar a nossa santidade nas mínimas coisas. Nós somos enganados com esse tipo de raciocínio. Sabe, é só um pecadinho. Sabe, eu só vou dar um jeitinho, eu não vou negar a minha fé. Não vai ter grandes consequências. É só um jeitinho. Perceba que o argumento, o raciocínio da palavra de Deus é completamente o outro. Olha, em algo tão pequeno, vocês ainda nem estão derramando sangue. Vocês já estão abrindo mão da consagração? Quando vier algo maior? Não é algo insignificante. Se é algo pequeno e vocês já estão desanimando, se vier realmente algo maior, e quando chegar a hora de derramar o sangue?
Esse é o argumento. Vocês ainda nem derramaram sangue. Os piores dias já passaram. E o apóstolo aqui está dizendo, essa luta contra as provações, na verdade, é uma luta contra o pecado. É aquela tentação de fazer o pecado mais tolerável, o pecado mais aceitável. Sabe por quê? Porque não é possível que Deus queira que eu sofra tanto. Não é possível. Então, um pouquinho de pecado será desculpável para aliviar um pouco o meu sofrimento, tornar a minha vida um pouco mais confortável, a minha existência mais pacífica neste mundo. O grande problema aqui é o pecado. É quando os confortos e a segurança deste mundo nos leva a negligenciar, a tolerar o pecado. Porque é isso que o pecado faz conosco. O pecado, ele sempre se apresenta a nós como uma proposta de liberdade, ou até mesmo de libertação, alívio, satisfação. Tem algo que está tirando o meu sossego. Tem algo que está tirando a minha paz. Alguma coisa está me fazendo descontente. Alguma situação está tirando a minha alegria, a minha satisfação. Pode ser uma situação interior, é um desejo, uma carência que eu tenho que suprir. Essa carência está aqui, esse desejo está aqui, ele não vai embora. Como eu preciso, e o pecado vem. Se você pecar, se você satisfizer esse desejo, olha, você vai encontrar liberdade. A sua sede vai ser sanada, você vai encontrar o seu lugar de descanso. Isso é o que a Bíblia chama de tentação. Mas pode ser algo exterior. Um desemprego, uma doença, uma situação que fugiu do nosso controle, tirou a minha paz, me deixou em desassossego, está me perturbando. Olha, se você pecar, eu vou dizer, talvez você não resolva todo o seu problema, mas pelo menos vai ser um bom alívio para a sua vida, para a sua alma tão cansada. Sabe, se você adulterar, você não vai resolver o problema do seu casamento. Seu casamento vai continuar difícil, mas olha, você vai encontrar um alívio. Você vai encontrar uma paz. Vai ser um escape tão bom para você. E aqui o autor então está falando dessas situações difíceis, dessas provações difíceis que chegaram na vida dos nossos irmãos. E é interessante como ele vai dizer, a partir do versículo 5 até o versículo 11, que essas provações, essas dificuldades, na verdade, são provisões do próprio Deus, para provar, para fortalecer a nossa fé. Olha que interessante, no versículo 1 até o versículo 3, ele fala do sofrimento, das tribulações, como a tribulação deste mundo contra Cristo. Este mundo fez Cristo sofrer. E por isso nós também sofreremos o sofrimento de Cristo. Mas, por outro lado, olhando por outro ângulo, esses mesmos sofrimentos são provisão do próprio Deus. Para quê? Para tornar a nossa fé mais forte, mais madura, mais pura. Vocês se esqueceram, olha que palavra de ânimo. Vê se a gente queria esse tipo de palavra de ânimo. Você está sofrendo? Deixa eu te animar aqui. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não se magoe com a sua repreensão, porque o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Castigar aqui é um verbo, mastigou. De onde vem mastigar? É um verbo traduzido muitas vezes como triturar. Ao Senhor agradou moer o seu filho. O Senhor Jesus está lá em Isaías. Triturar, moer, é o verbo para açoitar. Que ânimo para nós nessa manhã. Você está sofrendo? É porque Deus açoita todo o seu filho. É porque Deus castiga todo aquele que Ele verdadeiramente recebe como seu filho. Porque Ele sabe do material que eu e você somos feitos. Porque Ele sabe exatamente do que nós precisamos.
Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. E não há escapatória. Versículo 8. A disciplina é para todos os filhos. Nós precisamos. Nós respeitávamos os nossos pais, que nos castigavam com a sua própria sabedoria, com a sua limitação. Ele vai dizer aqui no versículo 9. Muitas vezes até nos castigavam injustamente, equivocadamente. Quanto mais vamos nos submeter. Então o que ele está falando? Não despreze, não desista nas tribulações. É o pior que eu e você podemos fazer. É no meio da tribulação nós desprezarmos a disciplina. Olha, não quero mais esse sofrimento. Olha, cansei de sofrer. Olha, eu vou dar o meu jeito. Eu cuido melhor da minha vida. Abandono a minha fidelidade. Abandono a minha consagração. É disso que ele está falando. Não. Existe um tesouro escondido no final de cada tribulação, de cada aflição de um verdadeiro filho de Deus. Porque antes de ser afligido, eu era como um menino, como uma criança. Eu achava que a minha maior alegria estava em satisfazer aquele desejo tão fútil do meu coração, aquele desejo tão passageiro, mas eu coloquei meu coração naquilo. Eu falava, se eu tiver aquilo, como eu serei satisfeito? E aí Deus, como um pai amoroso, Ele me triturou, Ele me castigou, para que eu parasse de desejar coisas tão fúteis, coisas tão pequenas, coisas tão passageiras, e começasse a desejar coisas verdadeiras, coisas eternas, coisas superiores. E quando Deus transforma o meu coração para desejar essas coisas, Ele satisfaz o desejo do meu coração. Eu cresço na minha fé, eu me torno mais próximo de Deus, na minha experiência de fé, mais sábio na minha fé, mais instruído. Meus irmãos, eu posso dizer isso da minha vida, eu creio que você também possa dizer da sua. Quantas tribulações que eu já atravessei. E se você me perguntar, você gostaria de viver isso novamente? Eu digo, de jeito nenhum. Depressão, solidão, coisas difíceis eu já atravessei. Mas eu digo, com minha consciência muito tranquila e com muita verdade, o quão grato eu sou pelas tribulações, pelo que eu já atravessei, pela obra de Deus em minha vida, em meio às tribulações. Não desanimem. Não desistam. Não chutem o balde. É isso que ele está falando. Simplesmente se entregue ao cuidado do Senhor e permaneça firme, fiel, consagrado ao Senhor. Ele sabe o que está fazendo. Até mesmo essa situação, essa perseguição terrível, não fugiu do controle do Senhor. Ele está produzindo algo bom no seu coração, porque Ele te trata como filho. Ele não vai permitir essa infidelidade continuando no seu coração, esses desejos, esses amores tão mundanos, tão pequenos. Ele quer consagrar, Ele quer santificar, Ele quer nos fazer crescer. Quantas vezes na minha experiência pastoral eu vejo pessoas fustigadas pela tribulação. E frequentemente eu vejo os dois tipos de experiência, aqueles que crescem e aqueles que desanimam e vão embora. Eu já vi pessoas chegando na igreja verdadeiramente quebradas pelo mundo, pelo pecado, pelas suas escolhas, pelos seus vícios, problemas emocionais e até financeiros, e chegam na igreja, abençoados por Deus, em Cristo, reconstroem a sua vida. Olha, de repente, se acertou, conseguiu até uma profissão. Olha, conseguiu até uma namorada, uma esposa, uma vida estável, para depois disso abandonar o Senhor.
como que dizendo, já consegui o que eu queria. Era isso que eu precisava. Mas já vi também, e tenho visto, e louvado seja o nome do Senhor, pessoas que chegam nesse estado de quebrantamento, e são refeitas pelo Senhor, e de repente até conseguem sim uma profissão, uma família, uma vida estável, mas os meus olhos já não estão mais nessas coisas. Eu até desfruto dessas coisas debaixo da bênção de Deus, mas eu anseio por coisas superiores. Isso é um coração consagrado. Será que temos regredido, retrocedido em nossas provações? O amor pelo conforto, o amor pela paz é perigoso, pois nos fará desanimar e retroceder em nossa consagração. Mas por último, o amor pela paz, ele também é perigoso. Perigoso para a igreja. Perigoso para a nossa vida como igreja. A paz, a qualquer custo, ela sempre será prejudicial para a igreja. Recentemente eu estava lendo um livro de Lutero e frequentemente ele repetia isso. Esse era o desassossego dele. Essa era a principal acusação. Ele diz que ele tinha que ouvir: Lutero, você perturbou a paz. Antes de você, Lutero, estava tudo em paz. Você perturbou a paz. E certamente as igrejas dos nossos dias deveriam ouvir mais Lutero. Muitos dos nossos problemas é que nós queremos ter paz a qualquer custo com o mundo. Nos aproximar demais, dialogar demais, nos misturar demais. Mas o autor aqui vai dizer que a igreja é esse ambiente de proteção contra o perigo que eles estão correndo. E o perigo que eles estão correndo é grave. É abandonar o Senhor. É apostatar da fé. É virar as costas para o Senhor Jesus, de modo que eles já não vão mais voltar. E é por isso que ele diz então, portanto, uma vez que vocês estão enfraquecendo na disciplina, vocês estão já desanimando, já estão sendo derrotados no sofrimento, mas diante dessa verdade, portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie. Vocês já estão mancos, vocês já estão parando de correr, vocês já estão ficando pelo caminho. Vocês já estão abandonando a carreira, mas arrependam-se, façam caminhos retos, fortaleçam-se, para que você não se desvie. Se desviar aqui significa abandonar o Senhor definitivamente. Ao contrário, seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos, persigam a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Igreja é lugar de paz? Sim. Esforcem-se, persigam, busquem a paz. Mas a paz que anda de mãos dadas com a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Não se engane. Não é paz a qualquer custo. Paz sem santidade se torna mundanismo. Aceita qualquer coisa, tolera o pecado. E é por isso que ele vai dizer, cuidem. Isso aqui é o cuidado mútuo, vigiem. Um verbo que ele usa aqui é o mesmo verbo utilizado para os presbíteros. Então é uma vigilância na igreja, vigiem, cuidem, tenham cuidado. Os presbíteros, pastores, líderes da igreja, para que ninguém se exclua da graça de Deus, para que não haja nenhum faltoso, aquele que está em falta com a graça e vai acabar se separando da graça. Esse lugar de proteção dentro da igreja, cuidado mútuo. Meu irmão, esse seu comportamento está abaixo da sua vocação, da graça de Deus. Cuidado mútuo na igreja.
para que não haja nenhuma raiz de amargura, isso brote, e aí, aquilo que era em um, de repente, contamina muitos. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, um pouquinho de fermento já contamina toda a massa. Santificação, cuidado dentro da igreja, o pecado brotando, sendo tolerável, não sendo exortado, não sendo disciplinado, contamina muitos, e o fim será terrível. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú. Nós conhecemos a história de Esaú. Ele era o primogênito de Isaac. Olha o privilégio que ele tinha. A linhagem de Israel passaria por ele. Ele seria o patriarca. Mas um dia com fome, ele fala, de que me serve essa bênção? Eu quero meu prato de comida. E ele vende a sua bênção, o seu direito, como que jogando suas pérolas aos porcos. Eu quero um prato de comida. Eu quero a minha satisfação. E diz, como vocês sabem, posteriormente, quando ele quis herdar a bênção, foi rejeitado. Não teve como alterar sua decisão. Literalmente, ele não encontrou lugar de arrependimento. Isso é o que é terrível para quem se desvia dos caminhos do Senhor. Eu me desviei dos caminhos do Senhor na minha adolescência. E eu frequentemente digo para os jovens, eu não sou exemplo para ninguém. Porque na palavra de Deus, todo desvio é uma apostasia em potencial. Infelizmente, nós temos que encarar essa realidade. A porcentagem daqueles que se desviam e retornam é muito menor se compararmos àqueles que se desviam e nunca mais retornam. E chegam ao ponto de falar coisas terríveis contra aquele que um dia chamaram de Salvador. Abandonam o Senhor e não encontram mais o arrependimento. É isso que o apóstolo está chamando de apostasia. É a mesma expressão que ele usa em Hebreus 6,6. Eles não serão renovados ao arrependimento. Aqui diz, não encontrará mais o arrependimento. Irá de mal a pior. Claro que devemos orar, devemos pregar, devemos insistir com os desviados. Mas quando olhamos para a nossa própria alma, para a nossa própria experiência, nós não devemos nos enganar. Um dia eu volto. Eu só quero curtir um pouco a minha experiência neste mundo. Zombar da graça de Deus. E aqui então, o autor está falando da igreja como este ambiente de proteção contra este fim terrível. Essa experiência terrível que já vimos na vida de tantos e que não haja, que não aconteça na nossa vida. É disso que ele está falando. Cuidem, vigiem. Sejam criteriosos. Muitas vezes, até a minha paz pode ser perturbada dentro da igreja. Isso será uma bênção para a minha vida. Por quê? Porque eu queria ficar tranquilo no meu pecado. Eu queria ficar tranquilo nas minhas escolhas. Eu queria ficar tranquilo na minha vida isolada. E aí vem um irmão e diz, meu irmão, você está faltoso, volta. Meu irmão, você está muito distante, volta. Meu irmão, esse comportamento está muito questionável, arrependa-se. E ao invés de falar contra o irmão, como o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 4,16, acaso por falar a verdade me tornei vosso inimigo? Está faltando amor da sua parte, não é isso? Você tem que amar mais. Não! A minha paz foi desassossegada, isso é bênção para mim, porque a igreja é proteção para mim. Exortação mútua. Fortalecimento mútuo. Para que o meu fim não se torne este fim terrível. A paz a qualquer custo. Brincando com a graça de Deus, não.
nós desejamos a paz que caminha de mãos dadas com a santificação. Isso será bênção, segurança para a minha vida, para a sua vida, e assim nós permanecemos juntos, rumo à vontade do Senhor. Porque a paz deste mundo, ela é perigosa. A paz perigosa, ela é a paz do pecado, ela é a paz do mundo, que nos ilude tantas vezes com tanta facilidade, que perturba a nossa perseverança. Será que eu e você, por amarmos a paz, o conforto, o nosso lugar neste mundo, temos negligenciado a nossa perseverança? Temos negligenciado a nossa consagração? Isso tem atrapalhado até mesmo a nossa vida na comunhão da igreja. Com muita humildade diante do Senhor, será que sou eu que em alguma medida tenho perturbado a paz na igreja? Culpando outros quando o culpado sou eu? E talvez a igreja esteja agindo, irmãos agindo na sua direção, e você tem reclamado, inventado desculpas? Não. O Senhor Jesus disse: eu deixo-vos a minha paz vos dou, eu não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz do Senhor Jesus é outra. Na paz do Senhor Jesus não existe retrocesso. Não existe negociar a consagração. Não existe parar de correr. Não existe distanciamento da igreja. Essa é a paz do mundo. Essa é a paz do pecado. Essa é a armadilha que, em nome do Senhor Jesus, não iremos cair nela. Vamos orar? Grande Deus, na Tua verdade, onde firmamos a nossa vida e também firmamos a nossa fé, queremos também, ó Deus, nessa manhã firmar o nosso entendimento. A verdade é que este mundo será muitas vezes difícil, desafiador. Será um desassossego para nós, porque somos teus filhos. Porque talvez seria mais fácil conseguir a paz, conseguir dar o nosso jeito, se nós agíssemos como este mundo. Mas nós temos nas nossas vidas o compromisso da consagração, nós temos nas nossas vidas o compromisso da santidade, da fidelidade. Que nesta manhã o Senhor haja em nossas vidas, firme os nossos pés novamente nos seus caminhos. Que de maneira nenhuma venhamos, ó Deus, sofrer essa experiência terrível de nos afastar, de nos desviar. Que o Senhor devolva a nós a firmeza da fé, da graça, da esperança que temos com o Senhor, e que os nossos pés, então, permaneçam no caminho, na carreira, e até mesmo no sofrimento que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Tão somente, Senhor, preserva-nos de nos afastarmos de Ti, pois permanecemos confiando em Ti e no Teu Filho, o nosso Salvador. No nome dele nós oramos, amém.